venceu o mal e aqui nasceu Cordeiro de Deus, o Filho de Deus. Em pura graça ele cresceu e como homem aqui viveu, sendo escravo da dor, da aflição, mas seu poder foi o amor. Deus Emanuel, Príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da manhã, Santo, Santo de Israel, Jesus. Seu poder foi o amor. Deus Emanuel, Príncipe da paz, luz para as nações, Cristo, eternamente Rei, estrela da Jesus.
amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Estamos dando início a mais uma live, mais um culto de adoração ao nosso Deus. Eu peço que nesse momento você possa baixar sua cabeça e vamos nos elevar em oração ao Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradeço, Senhor, por mais um dia em nossas vidas. Te peço, Senhor, que Tu possas ser conosco, ó Pai, durante todo esse culto. Que Tu possas estar visitando cada lar, ó Pai, cada pessoa que está ligadinha conosco, Senhor. Que está nos vendo através das redes sociais, ó Pai. Visita, ó Pai, cada coração. Ser com cada um, Senhor, neste momento. É tudo que eu te peço, ó Pai, e te agradeço desde já, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Vamos fazer agora uma leitura bíblica que se encontra em Salmos 118, versículos 28 e 29, que diz assim: Tu és o meu Deus, e eu te louvarei. Tu és o meu Deus, e eu te exaltarei. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Amém. O Senhor é bom todo o tempo. Te convido agora a louvar ao Senhor nesta manhã com os cânticos congregacionais. Então vamos declarar nessa manhã que Deus é bom o tempo todo. Amém. Louva conosco. Misericórdia é para sempre, Pra sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre, Pra sempre. Toda a terra te exaltará, de geração a geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Tudo que és, Deus é bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre, Sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre, É pra sempre. Os povos se exaltarão, de geração a geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei. Tudo que és, Deus é
Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Pra sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos em toda a terra te exaltarão, De geração a geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Amém. Não há barreiras que possam ficar entre mim, Senhor, e o teu amor. O meu pecado foi pago e apagado por teu favor, me alcançou. Minha fé firmada está em ti, Jesus, meu amanhã contigo está, pois tu és o meu Deus, meu Senhor, refúgio nas tribulações, meu amigo soberano, para sempre eu te adoro, ó Senhor. Encontro vida eterna em ti, és meu Salvador e Redentor. Livre eu sou através desse amor que me restaurou e me limpou. Minha fé firmada está em ti, Jesus, meu amanhã contigo está, Pois tu és o meu Deus, meu Senhor, refúgio nas tribulações, meu amigo soberano, para sempre eu te adoro, ó meu Deus, meu Senhor, refúgio nas tribulações, meu amigo soberano, para sempre eu te adoro, ó Senhor. Nesse momento que estamos vivendo, que Deus possa ser o teu refúgio, a tua fortaleza. Então declara mais uma vez:
nas tribulações, meu amigo soberano, para sempre eu te adoro, ó meu Deus, meu Senhor, refúgio nas tribulações, meu amigo soberano, para sempre eu te adoro, ó Senhor. Exaltado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Amém? Não existe lugar melhor para estarmos que não seja no centro da vontade do nosso Deus. Canta comigo nesta manhã. Existe um lugar, Senhor, no centro da tua vontade. Existe um lugar, eu sei, feito só pra mim. E é neste lugar eu desejo estar, Senhor. É neste lugar eu quero habitar, Senhor. É neste lugar e eu posso descansar. É neste lugar, no centro da tua vontade. Sei que muitos vão dizer que há outro lugar melhor. Sei que muitos vão pensar que eu enlouqueci, mas não há lugar de honra maior que o teu altar. Como minha cruz e sigo a ti, Jesus. Existe um lugar, Senhor, no centro da tua vontade. Existe um lugar, eu sei, feito só pra mim. E é neste lugar eu desejo estar, Senhor. É neste lugar eu quero habitar, Senhor. É neste lugar que eu posso descansar. É neste lugar, no centro da tua vontade. Sei que muitos vão dizer que há outro lugar melhor. Sei que muitos vão pensar que eu enlouqueci, mas não há lugar de honra maior
existe um lugar, Senhor, no centro da tua vontade. Existe um lugar, eu sei, feito só pra mim. E é neste lugar que eu desejo estar, Senhor. É neste lugar que eu quero habitar dia após dia, Deus. É neste lugar e eu posso descansar. É neste lugar, dentro da tua vontade. Centro da tua vontade. Centro da tua vontade. Glória a Deus. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Meu coração é tão pequenininho, mas cabe dentro dele um Deus grandão. Deus que criou a terra e o mar, que desenhou o céu, as estrelas a brilhar, pois Ele é Deus Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do meu coração. Deus que criou os animais e as plantas, os rios e as montanhas, apenas com sua voz, pois Ele é Deus Todo-Poderoso, mas escolheu morar dentro do meu Vai tá. Esse é o Deus que não me deixa sozinho, não, e com o seu carinho está a me guardar, pois Ele é Deus Todo-Poderoso. E o quê? mas escolheu morar dentro do meu, mas escolheu morar dentro do meu coração. Tão pequenininho, cabe dentro Amém.
louvado e engrandecido seja sempre o nome do nosso Deus. Bem, amados, nós estamos no mês de julho e mês de julho é o mês de missões estaduais. Nosso tema deste ano é Pela vida em Jesus eu coopero. Novamente, pela vida em Jesus eu coopero. E a nossa divisa se encontra em João, capítulo 1, versículos 2 ao 4, que diz o seguinte: Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Amém. Vamos ver agora o nosso clipe oficial de missões estaduais. E logo em seguida, teremos um momento missionário com a nossa irmã Dairana. Ele estava com Deus no princípio, e ele mesmo era Deus. Tudo foi feito por ele, sem ele nada se fez. Nele se encontra a vida abundante, esta é a luz dos homens. Jesus comunica, aproxima e convive, mas a harmonia refez. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Recebi a plenitude de Cristo, com vida eterna nos céus. Tenho também seus ensinos, saudável posso viver. Quero essa vida a todos levar, esforço em favor da missão. Há tantos pensando somente em si, precisam com Cristo aprender. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. As igrejas precisam orar e se unir, vidas, recursos e posses investir. Todas juntas em torno de um alvo bem maior. A Pernambuco levar uma vida melhor. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu coopero, com o que sou e minhas ações. Pela vida em Jesus eu coopero, com minha igreja e com missões.
Graça e paz, meus irmãos. É com muita alegria que damos início hoje à campanha de Missões Estaduais 2020 em nossa igreja. Certamente a campanha este ano se dará de forma diferente, dadas as circunstâncias. A Convenção Batista de Pernambuco, juntamente com a AME, a Agência Missionária do Estado, comunicou que toda ela será de forma virtual. Poderemos então todos nós acompanhar através das redes sociais, no Instagram, no Facebook e também em um blog destinado à campanha. Poderemos acompanhar os trabalhos e os avanços. É certo que a campanha está um pouco diferente de como estamos acostumados, mas existe algo que não mudou. O trabalho continua sendo feito, os missionários continuam nos campos, precisando de nossas orações e de nossas contribuições. O tema de nossa campanha este ano é Pela Vida em Jesus, eu coopero. E a divisa está no texto que se encontra em João, capítulo 1, versículos 2 ao 4, que diz o seguinte: Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então, como o próprio tema diz, pela vida em Jesus, eu coopero. Que possamos ter sempre em nossos corações o desejo de cooperar, de contribuir, de orar pelo avanço do reino de Deus em nosso estado. Como sabemos, todos os anos temos um alvo missionário a ser alcançado. Esse alvo é destinado aos trabalhos missionários realizados no estado de Pernambuco. E o nosso alvo, o alvo de nossa igreja este ano é R$2.000. E na tentativa e como estratégia de alcançar este alvo, estaremos promovendo um bazar e um leilão online. Então, se você tem algum objeto e queira doar para este bazar, para este leilão, pode nos procurar. Procure a mim, a irmã Suelane, a irmã Eliane Chagas. Pode entrar em contato conosco e veremos a melhor forma de buscar esse material, alguma forma de nos encontrarmos. E também estaremos recebendo oferta dos irmãos destinada a missões, bem como os departamentos podem se organizar da melhor maneira, da forma que preferirem, para contribuir, a alcançarmos este alvo, meus irmãos. Nós cooperamos não para receber algo em troca, mas porque nós já recebemos do Senhor, já recebemos redenção e missão. Então, pela vida em Jesus, possamos cooperar e avançarmos com o reino de Deus aqui em Pernambuco. E eu convido os irmãos nesse momento a estarmos orando pelos missionários e pelos campos. Oremos. Paizinho amado que estás nos céus, neste momento, Senhor, nós te agradecemos por sermos igreja, Paizinho, e por sabermos que existem pessoas, Pai, que dedicaram sua vida a estarem nos campos, Senhor Deus, para propagar, Senhor Deus, o Evangelho. Deus, nesse momento nós oramos por essas pessoas. Pai, vai ao encontro de cada uma delas, fortalece, Senhor Deus, sustenta-os, Pai, protege, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que a cada dia em nossos corações possamos ter o desejo, Paizinho, de orar por essas pessoas, por esses campos, de contribuir, Paizinho, e até ir, Senhor Deus, guiados por Ti, Senhor Deus. Pai, muito obrigada porque temos a oportunidade, Paizinho, de contribuir, Paizinho, de cooperar, Paizinho, para o avanço do Teu reino aqui, Papai, em nosso estado, Senhor Deus. Que não venhamos esquecer dessas pessoas, Senhor Deus, e nem da nossa responsabilidade, Senhor Deus, de fazer, Paizinho, crescer o número de pessoas alcançadas pelo Teu Evangelho, Pai. Continua conosco, que para a Tua honra e para a Tua glória, Paizinho, esta campanha possa ser abençoada, Pai, e que nos preocupemos com missões não só nesses períodos, Senhor Deus, mas em todo o tempo, porque nós todos somos missionários e discípulos Teus, Pai. Assim nós te oramos e já te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém. Fiquem na paz, meus irmãos, e qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco. Amém. Ainda nesse mesmo espírito de adoração, vamos fazer mais uma oração ao nosso Deus.
Temos alguns pedidos de oração nesta manhã. A nossa irmã Lívia, ela pede oração pelo seu esposo, o irmão Dimas, que está enfermo, e também pelo seu primo, Glauber, que foi diagnosticado com a Covid, que os irmãos possam estar orando. A nossa irmã Lúcia pede oração pelo Jason, possamos também estar orando por nossa irmã Mary, a esposa dele. Nosso irmão Ítalo também pede oração pela saúde da sua mãe. A nossa irmã Marcélia, ela pede oração pela sogra dela, a irmã Inalda Moura, que o Senhor possa estar curando. Que vocês possam estar acrescentando os pedidos de oração de cada irmão. Vamos orar neste momento. Senhor, ainda em Tua presença, ó Pai, viemos aqui, ó Pai, Te entregar, Senhor, cada pedido que foi feito, Senhor, que Tu possas estar sendo, Senhor, com a vida do irmão Dimas, ó Pai, o esposo de Lívia, seja também com o seu primo, ó Pai, que Tu possas estar derramando bálsamo de cura, Senhor, na vida de cada um. Seja com a mãe do nosso irmão Ítalo, Senhor. Tu sabes, ó Pai, os problemas de saúde que ela tem enfrentado, Senhor, que Tu possas estar dando vitória, Pai, estar dando a cura, Senhor. Ser também, ó Pai, com o nosso irmão Jason, nossa irmã Mary, ó Pai, que Tu possas estar, ó Pai, sendo com ela, ó Pai, a cada momento, Senhor. Que Tu sejas, ó Pai, com seu parto, Senhor, que ela tenha uma boa hora, Senhor, que sua filhinha, ó Pai, chegue com toda a saúde, ó Pai. Ó Senhor, seja com a sogra da irmã Marcélia, Senhor. Também, ó Pai, derrama a cura sobre a vida dessa irmã, ó Pai. Senhor, que Tu possas, ó Pai, estar nos dando cada dia de direcionamento, Senhor. Neste momento, ó Pai, que estamos passando, Senhor, que Tu possas estar, ó Pai, sanando todos os problemas, ó Pai, todas as dificuldades que temos enfrentado, ó Pai. Ser com os nossos governantes, ó Pai, que Tu possas estar dando sabedoria, Senhor, a cada um. Ser com os pastores da nossa igreja, ó Pai, que Tu possas estar derramando bênção sobre suas vidas, ó Pai. Te agradecemos, Senhor, pela vida deles, ó Pai. Ó Deus, continua agora, ó Pai, com o final deste culto, Senhor. Usa o pregador, ó Pai, que nós possamos estar, ó Pai, de corações abertos para receber a Tua palavra através dos Teus servos, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Vamos agora ter a reflexão nesta manhã com o nosso pregador. Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Chegou mais uma vez o momento da palavra e nós, antes de fazermos a leitura da palavra de Deus, gostaria de poder trazer algumas informações para os irmãos, especialmente no que diz respeito a retorno presencial para o nosso templo, para o culto presencial. No dia 25 de junho, nos reunimos com a liderança e a liderança foi unânime em decidir que nós deveríamos avaliar ainda a conjuntura, a curva de contágio, para que a gente tomemos uma posição em relação à abertura do comércio, à abertura de shoppings. Então, a gente não sabe como vai ficar a curva depois desse tempo. Então, a liderança, por unanimidade, decidiu que nós iríamos ter uma reunião no dia 16 de julho, com iminência de poder retornarmos presencialmente ao templo, com a permissão de Deus, na primeira semana de agosto. Então, depende dessa avaliação, depende de como vai estar a curva do contágio. A liderança entendeu que o momento ainda não traz segurança, ainda não é um momento que possa nos deixar à vontade para retornarmos. Então, queridos irmãos, nós estamos também providenciando equipamentos que possa ser fundamental para a nossa segurança, né? A igreja já começa a providenciar todos esses equipamentos, termômetro, máscaras, viseira para o pessoal da recepção. Começamos a formar equipes de apoio para o retorno presencial, né? Equipe que irá estar fiscalizando o distanciamento no templo, equipe que vai fazer a demarcação do templo. Na verdade, pelo decreto do governo, nós só podemos ter 30 pessoas, 30% das pessoas da capacidade do nosso templo. Então, nós gostaríamos de passar essa informação para os irmãos. Enquanto isso, compartilhe,
Compartilhe. Hoje Deus certamente terá uma palavra ao teu coração. Você não vai sair desta live, não vai sair deste culto sem que Deus tenha falado com você. Deus preparou algo para o teu coração. E nós estaremos falando hoje sobre chamado para viver uma história de fé. Chamado para viver uma história de fé. Esse é o tema da reflexão de hoje. E eu gostaria de fazer a leitura da palavra de Deus. Eu queria, antes de fazer isso, eu gostaria de pedir para você se inscrever no nosso canal. Há uma palavra lá, inscrever-se, não há burocracia. Você simplesmente vai dar um clique e vai estar inscrito no nosso canal. E será avisado pelo YouTube dos nossos programações, cada vídeo que for gravado no YouTube, você será informado. Então dê o seu like, dê o seu legal e esteja compartilhando agora com os seus amigos do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, das suas redes sociais de forma geral. Nós iremos fazer a leitura da palavra de Deus que se encontra no livro de Gênesis. O tema é chamado para viver uma história de fé. Gênesis capítulo 12, do verso 1 até o verso 8. Diz assim a palavra de Deus. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abraão como ao Senhor e lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abraão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abraão a Sarai, a sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, toda a sua fazenda que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e vieram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra, e edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente. E aí ao oriente edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Nós vamos orar e vamos pedir a orientação de Deus para a sua palavra nessa manhã. Querido Deus, nosso bendito e amado Pai Celestial, nós queremos te agradecer, Senhor, por essa manhã que o Senhor, ó Deus, nos dá para que possamos, mais uma vez, ouvir a tua palavra. Pedimos que o teu Espírito Santo possa conduzir, Senhor Deus, essa ministração. Eu reconheço a minha pequenez e me humilho diante da tua presença e peço que apenas o teu Santo Espírito é que venha falar ao nosso coração nessa manhã. Portanto, Senhor Deus, nessa manhã queremos ouvir a tua voz, que nós queremos ser impactados pela verdade da tua palavra. Queremos, Senhor Deus, ser edificados pela unção do teu Espírito. Portanto, nos ajuda, Senhor Deus, a entender aquilo que tu nos quer falar nessa manhã, Pai. Em nome do Senhor Jesus, eu te oro e te agradeço. Amém. Chamados para viver uma história de fé. E quando nós falamos em fé, nós não podemos deixar de vincular a pessoa de Abraão. Abraão, um patriarca, viveu em 1800 anos antes de Cristo, e ele foi chamado por Deus para viver uma experiência, para viver uma história de fé. Interessante a gente parar para poder refletir acerca da vida de Abraão. Abraão, que era da cidade de Ur dos Caldeus, que ficava ao sul da Mesopotâmia, era originário de lá, era descendente de Sem, filho de Noé. Abraão, ele passa a ter uma experiência com o Deus de Israel. E nós poderemos, quando nos referimos, durante muito tempo na antiguidade, todos conheciam esse Deus a partir da vida de Abraão. Sempre que os sacerdotes oraram, sempre que os profetas mencionaram o Deus Yahvé, eles sempre diziam o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ou seja,
o Deus de Abraão e da sua descendência. Porque essa experiência de Abraão, ela não apenas marcou a vida de Abraão, mas marcou a vida de uma multidão de nações, marcou uma vida de uma multidão de pessoas. E Deus fala com Abraão e diz que a sua descendência seria como a areia da praia do mar, ou como as estrelas do céu, que não poderíamos contar. Na verdade, Abraão, ele é chamado para viver uma história de fé. Mas Abraão, na história, não foi o único a ser convidado a viver uma história de fé. Nós vamos perceber a história de Moisés. Moisés, ele quando foi chamado por Deus, ele tinha 80 anos. 80 anos de idade. Ele passou 40 anos aprendendo a ser alguém, sendo criado pela filha de Faraó. Passou 40 anos no deserto com o povo, aprendendo a ser ninguém. E passou 40 anos no peregrinar para aprender que Deus é tudo em todos. Nós vamos perceber que Abraão, ele ao ser chamado por Deus, ele tinha a idade de 75 anos. Uma diferença muito próxima do chamado de Moisés. Mas nós vamos perceber também um outro chamado, que é o chamado de Jeremias, que Jeremias se sente uma criança, se sente impotente, incapaz de poder exercer a missão que lhe é confiada. Ele diz: Senhor, eu sou uma criança. Mas nós vamos perceber algo com relação ao chamado. Deus, quando chama, ele não escolhe a idade. Você pode ter 80 anos, mas você pode ter 14 anos, como era o caso de Jeremias. Jeremias, que era do interior da Judéia, que era da terra de Anatote, do território de Benjamim. Jeremias também recebeu um chamado por Deus, e Deus fala para Jeremias e diz: não diga eu sou uma criança, porque antes que fosse formado no ventre da tua madre, eu te conheci, eu te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta. Amados, assim como Abraão, muitos de nós recebemos um chamado. Na verdade, nem todo chamado é igual. Há um chamado específico. Uns foram chamados para pastores e mestres, outros foram chamados para ser missionário, outros foram chamados para poder viver a sua fé no lugar que Deus lhe plantar, no lugar que Deus lhe colocar. Mas na experiência de Abraão, nós vamos perceber que Abraão, ele viveu uma experiência de fé. E nessa sua experiência de fé, ele é capaz de poder se tornar referencial para o mundo inteiro, para todas as gerações. Todas as gerações, quando se refere à fé, tem que vincular a Abraão, porque Abraão era o pai de uma multidão de nações. Foi assim a promessa de Deus na sua vida, é assim a promessa de Deus para que Abraão pudesse viver aquilo que ele viveu na construção da sua história. Muitas vezes nós somos chamados, mas nós não queremos deixar o conforto, não queremos sair da zona de conforto para poder atender o chamado de Deus. Diz a palavra de Deus que Abraão saiu e foi para um lugar que ele não conhecia. E ele viveu a sua experiência de fé de uma forma intensa. Nós não fomos chamados para viver a nossa experiência de fé de forma superficial, pouco profunda. Deus está sempre tentando lhe levar a mergulhar em águas mais profundas, fazer com que você realmente possa desfrutar de algo mais íntimo com Deus. Amados irmãos, ser chamado para uma obra, ser chamado para uma missão, é algo que muitas pessoas tentam colocar dificuldade, tentam se sentir se declarar incapaz, como foi o caso de Moisés: eu sou pesado de língua. Como foi o caso de Jeremias: eu sou uma criança. Mas Abraão, que é o referencial de fé, a Bíblia diz que ele pegou a sua família e ele mudou-se para um lugar que ele não conhecia. E ele teve que enfrentar o caminhar diário. Ele foi porque ele teve um sentimento de obediência. Ele, na verdade, ele foi obediente a Deus. Nesse chamado, Abraão viveu. Não podemos
negligenciar o chamado de Deus que Deus tem na nossa vida. Se Deus te chamou para uma obra, você não pode retroceder. A palavra do Senhor diz que Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de temor e de moderação. Se Deus te chamou para uma obra, Ele vai te capacitar. Não importa se você não é eloquente, se você é pesado de língua, se você tem essa ou aquela dificuldade. Deus vai te capacitar. Quando Ele chama, Ele se responsabiliza. E Deus chamou Abraão para essa missão. E o chamado para construir uma história de fé, é preciso que nós possamos saber interpretar bem o chamado e saber interpretar bem aquele que nos chamou. Porque aquele que nos chamou, ele é fiel para cumprir todas as prerrogativas desse chamado, para suprir todas as necessidades. Deus, ele é capaz de capacitar aquele que é incapacitado. Talvez eu esteja falando com alguém que tenha relutado com Deus, tenha se colocado diante de Deus, muitas vezes questionando tantas coisas. Eu lembro que quando eu tinha 8 anos de idade, nunca esqueci dessa cena, na porta de uma igreja, a minha avó me abraçou e disse que eu seria pastor. Eu não poderia entender as implicações desse fato. Eu não poderia entender, eu tinha apenas 8 anos de idade, quando ela disse que eu seria pastor. E jamais eu pude planejar, programar algo assim para a minha vida. Mas Deus, Ele tem cumprido as suas promessas na nossa vida. E eu não estaria num lugar melhor do que estar no centro da vontade de Deus. Não existe um lugar melhor para o servo do Senhor do que estar no centro da vontade dele. Se eu fizesse outra coisa na vida, talvez eu não me sentisse tão plenamente realizado. Mas a palavra de Deus diz que Deus, Ele, a todos quanto Ele chamou, Ele capacitou, a todos quanto Ele chamou, Ele deu as condições necessárias para que a missão fosse cumprida. Nós não podemos trastejar nem uma vírgula para cumprir aquilo que foi determinado por Deus. Pois Deus chamou homens e mulheres que estejam dispostos a poder viver esse chamado de uma forma intensa, viver esse chamado da melhor maneira possível. Deus chamou Abraão, Deus chamou Moisés, Deus chamou Jeremias, Deus chamou velhos, jovens, adultos. Não importa a sua idade, não importa a conjuntura, não importa se você é rico, se você é pobre, não importa o que você vai ter que deixar para trás para que esse chamado se cumpra. Deus é fiel para cumprir todas as promessas. Deus é fiel para realizar, para efetuar, tanto querer como efetuar, segundo o beneplácito da sua boa vontade. Deus irá cumprir, e Ele cumpriu na vida de Abraão. Imagina que Abraão tinha 75 anos de idade quando ele foi chamado para chefiar o povo semita, os judeus, os israelitas. 75 anos de idade. Hoje, quando nós nos deparamos com uma situação como essa, algumas pessoas se sentem incapazes por ter 70, 80 anos de idade. Mas Abraão foi chamado, tinha 75 anos. Moisés tinha 80. E Jeremias ainda era uma criança. Você foi chamado para viver uma história de fé. Não importa a sua idade, não importa o lugar aonde você esteja. O que importa é que o Deus que te chamou, Ele é fiel para cumprir todos os propósitos na sua vida. A segunda coisa que vamos observar é que para que possamos viver intensamente o chamado de fé, nós precisamos estar disposto, em prontidão, para obedecer àquele que nos chamou. Quando Deus chamou Abraão, ele foi conhecido pela sua grande obediência. As promessas de Deus, elas vieram até Abraão porque Deus conheceu Abraão. E Deus fez com que Abraão pudesse ter êxito na sua missão. Todos quanto Deus chama e capacita, não tem como a sua missão não lograr êxito. Abraão foi chamado
E ele foi prontamente, ele atendeu ao chamado, assim computando como justiça a sua obediência. A palavra do Senhor também diz que Deus o chamou e disse a Abraão: sê tu uma bênção. Vivemos numa geração em que as pessoas estão querendo a bênção de Deus, mas não está querendo nada com o Deus da bênção. Está querendo desfrutar das coisas que Deus tem para dar, mas não quer desfrutar das coisas que Deus tem para que você possa realizar como missão de Deus para a sua vida. Há quantas pessoas estão correndo atrás de bênção? E eu sempre digo o seguinte: é melhor ser uma bênção do que ser abençoado. Porque se eu sou uma bênção, a bênção chega em mim e ela alcança outros. Foi assim que Deus fez. Deus fez de Abraão um canal de bênção. Essa história de fé transforma Abraão num canal de bênção. Um canal que alcança outros, que alcança gerações, que alcança pessoas de perto e de longe. Abraão, na sua missão, faz com que pessoas sejam abençoadas, independente da geração que vivam. Essa é a grande questão. Esse é o grande segredo. Deus transformou Abraão num canal de bênção. Então é muito melhor você ser um canal, porque a bênção passa por você e ela vai alcançar outros. A palavra de Deus mostra de forma clara e objetiva de que esse canal de bênção, que é Abraão, ele não apenas se tornou um canal, mas ele se tornou também um referencial. Esse referencial é de que nós precisamos imitar a fé. Interessante que quando Deus chama, Deus não chama um homem perfeito. Deus não chama um homem que esteja justificado pela sua própria justiça. Abraão era um homem fraco, era um homem vulnerável. Ele foi capaz de omitir que Sara era sua esposa, porque ele estava com medo de um rei. Abraão era um homem vulnerável, assim como cada um de nós, que temos as nossas fragilidades, temos as nossas imperfeições, temos as nossas fraquezas. Mas Deus, ele aperfeiçoou o seu poder nas nossas fraquezas. Quando Paulo estava ali com o espinho na carne, que Paulo orou ao Senhor 3 vezes para que o Senhor o afastasse, o Senhor disse: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus está chamando ainda, na nossa geração, homens e mulheres que estejam dispostos a ser usados por Deus, que estejam dispostos a ser canal de Deus, que estejam dispostos a alcançar pessoas de perto e de longe, que estejam dispostos a pagar o preço da renúncia, de sair da zona de conforto, de poder caminhar uma caminhada longa. O ministério de Jeremias, que era uma criança, ele disse, durou 40 anos. Abraão saiu da sua terra com 75 anos de idade, foi ser pai com 100 anos. Deus permitiu que um trajeto, que uma história fosse construída, uma história de fé. Deus está chamando hoje, na atual geração, na atual conjuntura, que o mundo se encontra, Deus está chamando pessoas que estejam dispostos a viver uma vida, uma história de fé, para a honra e a glória do seu nome. Você está disposto a poder viver essa história? Você está disposto a sair da sua zona de conforto? Você está disposto a obedecer a Deus? Você está disposto a poder fazer com que Deus possa realizar os seus propósitos a partir da sua vida, das suas atitudes? Nós precisamos entender isso. Abraão se colocou à disposição de Deus. Ele prontamente lhe obedeceu. E acho que você precisa entender que Deus, ele não chamou apenas Abraão. Nós citamos aqui 3 nomes de idades diferentes, em contextos diferentes, que Deus o chamou e que Deus honrou. Jeremias passou 40 anos no seu ministério, Moisés 120. Imagina, Moisés viveu. Quem era Moisés? Moisés só passou a ser conhecido a partir de 80 anos de idade. Por enquanto, Moisés era apenas aquele que pastoreava o rebanho do seu sogro, Jetro, que vivia lá, criado pelas filhas do faraó. Mas quando Deus lhe chamou e marcou a sua vida,
para que ele pudesse construir uma nova história. Essa história não foi só dele, essa história foi a história de um povo. Essa história, ela mexeu com a experiência de outros, mexeu com o futuro de outros. Deus está lhe chamando para poder viver uma nova história, uma história de fé. E a minha colocação nessa manhã para você é: você está disposto, você está disposta a poder ser usada por Deus, a poder ser usado por Deus no contexto que Deus lhe enviar. Interessante, amados, que Abraão, ele pôde experimentar. Abraão, ele pôde experimentar experiências extraordinárias com Deus. Aquele homem frágil, porque Abraão, ele não era um homem perfeito. Era um homem que também tinha medo, tinha sentimento. Era um homem que chorava, um homem que tinha situações onde Deus precisou aperfeiçoar o seu caráter. Muitos de nós não somos chamados porque somos perfeitos. Nós não somos chamados porque somos os melhores. Nós somos chamados porque somos escolhidos. Assim como Deus diz para Jeremias: desde o ventre da tua madre, antes que eu te formasse no ventre da tua madre, eu te escolhi. É a soberania da escolha de Deus. É um Deus que escolhe, é um Deus que capacita, é um Deus que envia, é um Deus que usa, é um Deus que faz com que a história de outros sejam mudadas através de um chamado. Chamados para viver uma história de fé. Você está pronto, você está pronta para poder ouvir aquilo que Deus está te falando e poder se colocar na condição de Abraão, em obediência, e fazer aquilo que Deus quer. Mas para fazer aquilo que Deus quer, você precisa renunciar àquilo que você quer. Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: considere-se morto para você mesmo. A morte do ego, a morte do eu. Morra as suas vontades para que a vontade de Deus prevaleça na sua vida. Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Nós precisamos realizar os propósitos de Deus. E para realizar os propósitos de Deus, muitas vezes nós precisamos abrir mão da nossa própria vontade. Se você entende que o ego precisa ser crucificado, Jesus disse: considere-se morto para você mesmo. Negue-se a si mesmo. Tomar a cruz é considerar-se morto para você mesmo. Para que você tenha que seguir a Jesus, é preciso que você entenda as implicações dessa colocação do Mestre. Abraão entendeu que ele precisava renunciar. Mas Abraão viveu uma experiência extraordinária. Diz a palavra de Deus que ele vai para o carvalho de Moré e lá ele edifica um altar a Deus. Ele adora ao Senhor. Para viver uma experiência de fé, você precisa estar atualizando o teu altar a cada dia. O teu altar hoje é a tua vida. No tempo de Abraão, talvez o contexto de altar seja um lugar, seja oferecer sacrifícios, mas hoje o teu altar é a tua vida. É colocar a tua vida em santidade, colocar a tua vida em consagração, é colocar a tua vida em comunhão com Deus. É poder ter um relacionamento pleno com Deus, diário, constante, buscar a intimidade com Deus. Isso significa colocar em dias o teu altar. Quantas vezes você tem orado por dia, quantas vezes você tem dito não para o pecado, para preservar uma vida santa, uma vida piedosa, uma vida apaixonada, consagrada, comprometida com as verdades do Evangelho de Jesus Cristo. Nós precisamos entender isso. Abraão entendia isso, ele fez um altar ao Senhor e adorou ao Senhor lá no carvalho de Moré. Depois de ter atravessado a terra de Siquém, ele fez um altar ao Senhor. Como está o teu altar? Como está a tua adoração? Como está a tua devoção? Como está a tua vida com Deus? Nós nos preocupamos muito com o material, mas muitas vezes precisamos entender que nós não somos só um ser físico e material. Nós somos um ser espiritual. E precisamos valorizar, precisamos alimentar a nossa espiritualidade para com Deus.
Você foi chamado para viver uma experiência, uma história de fé. E nessa história de fé, você precisa estar disposto a renunciar. Você precisa estar disposto a obedecer. Você precisa estar disposto a fazer com que a palavra de Deus ela possa alcançar outros através da sua vida. E nessa manhã, o Espírito Santo de Deus ele possa ter lhe convencido, ele possa ter lhe impactado para poder ouvir a voz de Deus e ser obediente ao seu chamado, para viver uma história de fé, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar agora. Eu queria orar com você que está aí na sua casa. Eu queria orar com você e após essa oração, eu quero desejar que você possa retornar logo à noite. Às 18h30 teremos o nosso culto. Hoje, às 18h30, e você é convidado e também é convidado a convidar. Seja um canal de bênção. Faça com que a história de outros possa ser uma história de fé. Você é canal, você foi chamado para viver essa história. Mas você precisa ser instrumento de Deus para alcançar a outros. Ligue, telefone, compartilhe, convide para que esteja conosco hoje à noite no nosso culto. Você é um canal de Deus. Você foi chamado para ser bênção. É melhor ser bênção do que ser abençoado, em nome de Jesus. Amados irmãos, esse é um momento especial para os nossos membros. Então, não se sintam constrangidos, mas se desejar nos abençoar, fique à vontade. Banco Bradesco, agência 0289, conta corrente 130029, dígito 6, CNPJ 11.994.639/0001, dígito 56. Programações da Igreja Batista em Arthur Lundegren 2. Quarta-feira, culto de oração e doutrina. Live no Instagram da igreja, @ibaui, às 19h30. Sábado, culto jovem no Instagram da Juventude Ibau 2, às 19h30. No domingo, temos culto pela manhã às 9 horas e culto à noite às 18h30. Os cultos do domingo serão transmitidos pelo canal do YouTube Igreja Batista em Arthur Lundegren 2. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações e compartilhar com seus amigos e familiares a página da nossa igreja, para assim abençoar outras vidas. Eu quero orar com você. Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã. Queremos te pedir que abençoe, Senhor Deus, a vida de todos que estão conectados nessa live, nesse culto. Ó Deus, transforma-os, ó Deus, em verdadeiros adoradores, em verdadeiros instrumentos, ó Deus, na tua mão, para que seja canal de bênção para outros, Pai. Que possam alcançar pessoas de perto e pessoas de longe. Faz, ó Deus, com que o teu nome, Pai, seja engrandecido, seja glorificado
através das vidas que estão aqui, Pai, que possam ter entendido a mensagem da Tua palavra, que possam estar andando de acordo, ó Deus, com o Teu Evangelho, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder mais uma vez trazer uma palavra de encorajamento para que aqueles que estão, ó Deus, vivendo momentos de conflito em estar se entregando a Deus para viver um chamado, uma missão que Deus tem para a sua vida. Que o Senhor possa fazer com que o Teu milagre possa acontecer na vida dos Teus filhos e filhas, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. E que o amor de Deus, nosso Pai Celestial, a graça redentora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a intercessão e a doce consolação do Espírito Santo seja sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. A partir das 18h30 nós teremos o nosso culto. A partir das 18h30 você é convidado, e você é convidado a estar conosco e convidado a convidar outros para estarem conosco. Deus abençoe, fiquem na paz de Deus, um grande abraço.